quando o primeiro-ministro sírio Mohamed al-Bashir, nomeado pelo líder rebelde do HTS na Síria, Mohamed al-Jolani, sentou-se com autoridades do regime já deposto de Bashar al-Assad pela primeira vez na terça-feira. O cenário inclui a bandeira da Revolução Síria ao lado de outra com a declaração de fé islâmica, frequentemente exibida por jihadistas. A escolha da ótica para a primeira reunião de gabinete divulgada dos rebeldes para discutir a transição de poder desde a queda do regime de Bashar al-Assad gerou muita polêmica, com céticos recorrendo às mídias sociais para criticar a medida. Em uma entrevista televisionada, o primeiro-ministro interino Mohamed al-Bashir, que até esta semana governou a pequena e conservadora província de Idlib, em nome dos rebeldes, apareceu apenas com a nova bandeira síria. Como os rebeldes governaram Idlib, no noroeste da Síria, oferece uma visão de como eles podem governar todo o país da Síria. Especialistas e moradores de Idlib descrevem sua governança como pragmática e influenciada por pressões internas e externas, com esforços para se distanciarem de um passado jihadista e ganhar aceitação internacional. No entanto, seu governo estava longe de ser democrático ou liberal. Governar uma nação grande e diversa como a Síria será um desafio totalmente diferente. Abu Mohamed al-Jolani, o líder do Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, o grupo islâmico que liderou a ofensiva rebelde para derrubar o regime de Assad, optou por governar nas sombras e escolheu um tecnocrata, o agora ministro interino Bashir, para liderar a Síria neste interim. Jolani disse que seus oficiais ganharam experiência valiosa enquanto governavam Idlib, mas reconheceu que isso pode não ser suficiente. Durante uma reunião para discutir a transferência de poder na última segunda-feira entre o rebelde do HTS Jolani e o agora ex-primeiro-ministro da Síria, escolhido por Assad na época, Mohamed Jalali, o líder do HTS disse que os rebeldes começaram do nada. Idlib é pequena e sem recursos, mas, graças a Deus, fomos capazes de fazer coisas realmente boas no passado. A experiência deles não é zero e há áreas em que eles foram bem-sucedidos. Jolani acrescentou que, no entanto, não podemos ficar sem a velha guarda e temos que nos beneficiar dela. Ou seja, estava se referindo a precisar do apoio das autoridades antigas que chefiavam alguns departamentos. Em apenas 13 dias, os ministros de Jolani passaram de governar a pequena província de Idlib a aspirar a governar a Síria, após sua primeira mudança de regime em 6 décadas. Especialistas e moradores que viveram sob o regime do Governo de Salvação Sírio, liderado pelos rebeldes em Idlib, dizem que o governo e o gabinete inexperiente precisará se adaptar significativamente se quiserem liderar o período de transição de forma eficaz. Este governo de salvação sírio foi imposto em Idlib e era governado como um Estado islâmico, tecnocrático, autoritário e sem democracia, com 2 poderes, o legislativo, Conselho Geral da Shura, liderado por um presidente, e o poder executivo, liderado por um primeiro-ministro. Especialistas sugerem que os rebeldes não estão preparados para governar o resto do país. Não há capacidades do mesmo governo em Idlib em toda a Síria. Não há capacidades suficientes para a tarefa de governar toda a Síria. Além disso, o governo Idlib não foi eleito. É importante destacar, Idlib estava muito segura sob o governo de salvação chefiado por Jolani. Os rebeldes não impuseram restrições a viagens ou movimentos dentro da província controlada pelo HTS. Produtos de vários tipos internacionais ainda estavam disponíveis e nenhuma limitação era imposta em suas roupas ou em como se vivia a vida, mas também não havia prosperidade. Estas são as camisetas e acessórios exclusivos da loja oficial do Área Militar. Acesse umapenca.com/área militar e desfrute dos melhores produtos de excelente qualidade, e com isso vai ajudar diretamente no meu trabalho. Quando Jolani, que agora atende pelo seu nome verdadeiro de Ahmed al-Sharaa, expandiu sua influência em Idlib em 2017,
Ele eliminou grupos islâmicos rivais e apoiou um novo projeto para instalar um governo civil, composto por tecnocratas e acadêmicos locais, rompendo com outros métodos jihadistas que viam coerção religiosa sob o domínio da espada em territórios que eles capturavam. Antes do governo de salvação sírio em Idlib, existiam muitas facções diferentes que tinham seus próprios tribunais de justiça, prisões e serviços sociais. Jolani se impôs contra outras facções e tirou suas responsabilidades de governo. O mesmo poderia ser feito contra organizações de procuração apoiadas pelo Irã em toda a Síria. Após a criação do governo de salvação em 2017, a liderança em Idlib emitiu um comunicado delineando 4 princípios, um dos quais era que a lei islâmica Sharia é a única fonte de legislação, enfatizando a necessidade de manter a identidade síria e islâmica do povo. A Sharia, em árabe o caminho, é um conjunto de leis religiosas islâmicas e um código de conduta que orienta os muçulmanos sobre como viver suas vidas. A Sharia é derivada do Alcorão, da Sunna e do Hadith. Sendo assim, o governo operou como um governo funcional, realizando reuniões e gabinete divulgadas com oficiais adequados, emitindo declarações à imprensa e supervisionando 11 ministérios, incluindo justiça, esportes e educação. Ele coletou impostos, administrou os recursos limitados de Idlib para governar 4 milhões de pessoas e coordenou com grupos humanitários internacionais para entregar ajuda aos 3 milhões de pessoas deslocadas na região. Mas o governo não foi eleito democraticamente, com ministros nomeados por meio da aprovação da Shura, ou Conselho Consultivo Islâmico, composto por figuras locais proeminentes, algumas das quais foram selecionadas pelo próprio HTS e o líder Jolani. É importante destacar ainda que mulher não serviu em posições de liderança durante os 7 anos de governo. É uma governança islâmica de forma tecnocrática, e o que eles queriam fazer é controlar como a religião é entendida e como ela é implementada. Na ausência de uma constituição ou de uma legislatura eleita, os rebeldes governaram Idlib por decreto, pela Sharia, criando uma estrutura híbrida de tribunal civil islâmico que incluía advogados de defesa, um promotor e um processo de apelação. Jolani foi pragmático em se adaptar às exigências da sociedade que governava, respondendo ao descontentamento do público, e ainda gradualmente eliminou a aplicação estrita da lei islâmica, fez vista grossa para a mistura de gêneros e o fumo e permitiu protestos contra ele. Uma unidade de moralidade baseada na lei Sharia foi dissolvida, mas as mulheres foram encorajadas a cobrir seus cabelos. Jolani sabe que Idlib foi um projeto bem sucedido na prática porque também houve alguma adesão da população. Era estável, a economia estava funcionando melhor do que o resto da Síria, mas não tinha prosperidade. Porém, o mesmo tipo de autoritarismo não era nada comparado à era de Assad. Faça parte do canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, um novo canal reserva do principal, Área Militar, que foi censurado pelo YouTube. Então visite o canal, se inscreva e ative as notificações.